Olá pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo pro canal. Gente, eu espero que esse vídeo te encontre bem, que Papai do Céu abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Gente, eu tenho prometido aqui em gravar um vídeo sobre a compra da nossa casa, a qual nós moramos. Eu já até coloquei um vídeo da segunda casa e a primeira não saiu. Eu também vou tirar uma horinha para fazer um tour pela casa onde moramos, que foi a nossa primeira casa, para que vocês venham ver o presente de Deus nas nossas vidas. E eu me chamo Nordélia, sou da cidade de Parintins, e nós viemos porque a minha mãe, ela teve um câncer, né? E a área financeira lá era muito complicada, emprego, enfim, eu não tinha uma mente empreendedora, eu não sabia o que fazer, eu não tinha conhecimento de nada. Então, assim, às vezes Deus permite você mudar de local para que você venha amadurecer, para que você venha crescer, porque Ele venha te abençoar. Se eu pretendo voltar para lá, gente, tudo o que Deus me proporcionar para mim é lucro. Então, assim, se Ele nos permitir um dia voltarmos, eu estou pronta para voltar. Se Ele não permitir, seja a vontade dele em primeiro lugar. E quando nós viemos pra cá, pessoal, no tratamento da minha mãe, né, nós passamos 12 anos de aluguel. Quando a Eloá nasceu, a minha segunda filha, eu tenho 2 filhos. Quando a Eloá nasceu, eu comecei a pensar, eu não quero mais pagar aluguel. E eu dizia pra Deus, eu não quero um local que a minha casa vá pro fundo, mas se o Senhor me der um quadradinho com banheiro, eu aceito. Eu só não queria que fosse na beira de Igarapé, porque eu tenho pavor até de chuva. Imagina de entrar, eu dormindo, a água entrar na casa. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Eu sofri 2 pré-naufrágio e assim eu fiquei apavorada. Então é muito complicado. Quando chove eu fico acordada, não consigo dormir. Enfim, pela misericórdia de Deus, a minha mãe alcançou a saúde dela, né? Hoje a minha mãe tem 73 anos, mora comigo. E nós fomos daí então trabalhar para que a gente pudesse conquistar os nossos objetivos. Eu trabalhava na época no distrito e o meu marido trabalhava onde ele trabalha até hoje. E quando a menina nasceu, eu saí do distrito, fiquei 1 ano e pouco em casa. Mas eu nunca tive só um ganho, pessoal. Sempre trabalhei de carteira assinada, eu fazia manicure, fazia faxina, sempre tive 2, 3 ganhos. Mas eu tinha um problema, que eu não sabia economizar, não sabia investir, não sabia. Então assim, eu podia ganhar milhões, mas não sabia investir, muito menos economizar. Era mesmo que ganhar só um salário. E quando a minha criança inteirou 1 ano, eu voltei a trabalhar. E eu comecei a pensar, eu digo, não posso mais ficar de aluguel. E eu fiquei nesse trabalho 1 ano e meio. E eu tive que sair porque a empresa foi embora daqui de Manaus, ela era de São Paulo. E ela foi embora. E eu fiquei fazendo minhas manicures e faxina. Vendendo produtos que até hoje eu vendo. Pessoal, eu fui trabalhar numa casa de família. E lá nessa casa de família, eu conversando com a moça, a mãe das crianças, ela me falou, do jeito que você ganha dinheiro, se você não economizar, você nunca sai do aluguel. E você nunca vai ter uma vida estabilizada. A gente não pode contar com aposentadoria quando nós trabalhamos para nós mesmos, a menos que você pague o INSS, ela me falou. Ela disse, então assim, você tem que ir programando a sua aposentadoria. O que você pretende fazer na velhice? Ficar fazendo faxina, manicure? Ou você pretende estabilizar, fazer alguma coisa para que na velhice você possa descansar? Gente, aquilo mexeu muito comigo. Eu disse, a partir de hoje eu vou economizar. Eu não lembro quanto era na época o salário, não lembro. Eu só sei que eu tirava do meu salário R$ 1.000 todos os meses e eu intocava. Eu não colocava em banco, não. Eu intocava. Onde era que eu guardava? No paletó do meu marido. Eu escondia, ele comprou o paletó, não usou e ficou dentro do saco da própria loja. Então eu
colocava nos bolsos, né? Porque como sou eu que lavo a roupa, eu que organizo tudo, então ele não se preocupa com isso. Quando foi um dia, pessoal, ele não sei o que deu na cabeça dele, disse, eu vou experimentar se esse paletó ainda é entre mim. Eu digo, não, eu vi uma aranha lá e não use não. Eu falei, gente, eu tenho que trocar a minha poupança, vai ter que ir para um outro lugar. E como ele não mexeu e eu não lavei, ele disse, então deixa lá, quando você puder você lava. Eu continuei colocando lá e eu comecei a colocar dentro de uma bermuda. E eu lá naquela janela, eu vou mostrar aqui a janela para vocês da casa a qual eu morava, né? Eu comecei a oferecer a Deus todas as 6 horas da tarde 7 salmos. Eu oferecia em forma de gratidão por 6 meses, pessoal. E eu dizia para Deus, Senhor, eu te agradeço por nós termos condições de morar no aluguel, mas eu não quero mais viver no aluguel. E nesse período a minha filha completou 4 aninhos e ela disse assim, mãe, eu não quero mais viver de aluguel. Eu não quero colocar as nossas mudanças dentro de um carro e a gente ter que andar e se mudar, fica tudo bagunçado. Aí você arruma, quando a gente já está tudo bem, a gente tem que mudar novamente. Ela disse, quando vai mudar isso? Eu disse, esse ano. A nossa palavra tem poder, pessoal. Eu disse, esse ano vai mudar. Eu disse, porque eu tenho certeza que em quem eu tenho crido, Ele é poderoso e vai mudar a nossa história. E eu continuei na janela às 6 horas da tarde. Eu cantava, eu lia os salmos e eu dizia para Deus, Senhor, eu acredito que o Senhor vai me tirar esse ano do aluguel. Comecei em 2018. E aí eu vi uma casa abandonada. E eu, todas as vezes que eu orava, eu colocava, me estendia minhas mãos e digo, Senhor, eu não sei por que aquela casa está abandonada, mas eu quero que o Senhor me proporcione a oportunidade de ser dona dela. Eu não quero morar alugada mais, eu quero ser dona dela. Quanto vai custar, eu não sei. Eu dizia, o Senhor é dono do ouro, da prata, eu sei que o Senhor vai me dar condições de ter essa casa. E o meu propósito diante de Deus em agradecimento, eu agradeci, eu não pedi, eu agradecia pela casa há 6 meses, estava encerrando. E o meu marido falou assim, tem uns rumores de uma doença, você já ouviu falar? Eu disse, não. Ele disse, eu acredito que vamos voltar para Parintins. E eu disse, poxa, eu vim para vencer. E eu quero vencer, por mais que a gente volte, mas eu quero vencer aqui. E continuei, gente. Eu já orava de manhã, de tarde, de noite. E às 6 horas da tarde eu estava lá na janela, dizendo para Deus, Senhor, eu acredito que o Senhor vai me proporcionar essa casa. Ela foi levantada, cobriram ela e abandonaram. E eu falei assim, ele foi lá na janela, 15 dias antes de eu encerrar os 6 meses de oração, ele foi na janela e disse assim, tá vendo aquela casinha? Eu acredito que muito breve nós vamos morar lá. Aí ele disse assim, eu não vou morar nesse quiosque. Aí eu falei, sério? Nem só você vai morar, como você vai vender lá. E lá, gente, pra glória de Deus eu falo, eu tenho uma lojinha. Aí ele olhou, quando eu falo pra uma sobrinha minha, ela disse assim, eu não acredito nisso, tia, que meu tio falou isso. Pessoal, aí ele me disse, eu não quero morar lá não, eu prefiro voltar para Parintins. Quando ele falou isso, parece que a minha fé, em vez de baixar, ela subiu. Eu disse, então é essa casa mesmo que é a minha primeira casa. Eu falei, eu tenho certeza que é essa. E aí os últimos 15 dias, Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que é essa casa. Gente, uma semana antes de eu encerrar os meus 6 meses de oração, eu estava sentada na escada, porque ali a gente desce uma escada. E passou um homem, ele disse assim, eu queria falar com a senhora. Eu disse, comigo? Sim. Eu soube que a senhora quer comprar uma casa. Eu falei, sim, só não tenho ainda o dinheiro. Ele disse, vamos conversar, quem sabe a gente não se acerta. Eu disse, então vamos. E ele foi, pessoal, conversar comigo. Ele disse, olha, tá vendo essa casa aqui? Eu disse, essa que tá abandonada? Ele disse, sim, essa casa é minha. Ele disse, eu passei uma temporada morando aqui, né? A casa ao lado também era minha. E eu passei ela para minha ex-mulher com as crianças. E essa parte aqui era minha. Só que aconteceu um problema. Que eu dei
era um pedaço de terra, eu dei pro meu colega de trabalho construir, né? E quando ele fosse embora, ele me devolvesse e eu pagaria o material dele. E ele desapareceu. E aí ele vendeu para uma outra pessoa. E só que não passou os documentos para outra pessoa. Ele disse, porque o documento tá no meu nome. Eu disse, e quem é a outra pessoa que ele passou? Ele disse, é um policial e eu não quero negociar com policial. Eu falei, e por quanto o senhor venderia? Ele disse, por 5.000. Ele disse, porque eu preciso passar para esse policial os 5.000. Se a senhora tiver os 5.000, a gente vai atrás dele. Pessoal, tudo que tiver no controle de Deus, quem resolve é ele. O policial entrou em contato com ele via Facebook. Ele entrou em contato com ele na noite seguinte. Ele disse que não sabe como ele conseguiu o número dele, mas o policial entrou em contato com ele. Ele disse, olha, eu comprei, né? Eu tenho só um recibo, eu não tenho documento. E ele disse que você tem o documento e eu queria saber como fazer. Ele disse, porque na realidade o que eu preciso é do dinheiro, eu não quero mais ir pra lá. Ele disse, porque a minha ex-mulher, ele disse, eu vivia com uma mulher e ela voltou pra terra dela e eu comprei pra nós irmos morar lá. E eu não vou morar mais lá. Então eu quero o dinheiro de volta. E ele entrou em contato comigo, né? E disse, olha, vizinha, eu consegui entrar em contato. O homem entrou em contato comigo e ele quer o dinheiro. E se a senhora tivesse dinheiro, eu vou em cartório e passo pra senhora. Então tá bom. E eu falei, gente, eu fiquei tão nervosa que eu passei foi mal. E eu falei, não falei mais pro meu marido. Falei pro meu filho na época, que morava comigo, hoje ele é casado. Eu disse, e o que tu me diz, Gabriel? Eu disse, mamãe, se a senhora ora, tá guardando o dinheiro e a senhora quer, então essa é a resposta. Vai em cartório, passa pro seu nome e acabou-se. E foi assim que eu fiz. Fui pra cartório, né? E passei toda a papelada. Gente, o meu marido, ele não é um homem ruim. Só que assim, nós tivemos criações diferentes. Ele é uma pessoa muito boa. Quando eu conheci ele, eu sofri de depressão profunda. E nem todos os homens, eles ficam com uma mulher maluca. Porque além de eu ter depressão, eu era doida mesmo. Então assim, eu agradeço muito a Deus por Deus ter colocado meu marido pra me ajudar. Porque foi um ajudador. Mas só que ele não tem a mesma visão que eu. Entendeu? Se eu tomar iniciativa, a gente vai embora. Mas eu tenho que tomar iniciativa. Então eu falei aqui no outro vídeo da segunda casa e tô falando da primeira. Tem coisas que Deus quer te abençoar, quer abençoar a tua família através de ti. Mas se você vai pro seu marido, ele diz não, então tá bom. Então vocês nunca vão sair da mesma. Então é você, se Deus está te dando talento, tá abrindo tua visão, tá abrindo as portas, colocou o dinheiro, então vai em frente, que Deus está no comando. E quando eu vim no cartório, eu disse, olha, eu vou precisar sair. Eu falei pra ele, eu vou precisar sair, amor. Pra onde tu vai? Eu não lembro, eu sei que foi eu e meu filho de casa, né? Ele tava de folga nesse dia. Deus providenciou tudo. O meu filho tava de folga exatamente naquele dia que eu precisava ir pro cartório, porque eu ia dizer que eu ia pra onde. E aí fomos pra cartório. Gente, a mamãe sempre diz pra mim assim, eu não sei se eu aguentaria tomar conta daquelas crianças que tu tomaste conta. Então assim, tudo que vem difícil é porque é de Deus. Quando a coisa é muito fácil, pessoal, pra mim nada é fácil. Tudo que vem difícil, eu assim, trabalhando, lutando, com esforço, é porque vem de Deus. Nada pra mim tem vindo fácil. E foi muito difícil eu trabalhar tomando conta de 2 crianças, tomando conta de casa, de tudo, cachorro, tudo. Mas eu nunca desisti. E aí fomos para cartório. Quando cheguei lá, pessoal, foi incrível. Assinamos tudo, a documentação, tudo. Gente, eu disse, eu preciso ir no banheiro. Me tava me dando um soluço, uma agonia, eu não sei nem o que era. Gente, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Meu filho bateu na porta e disse, mãe, deixe pra chorar lá em casa, porque o homem quer se despedir, ele já vai embora. E aí se despedimos, ele foi embora.
E quando eu cheguei em casa, eu senti no meu coração de passar R$ 2.000 pro dono da terra. Porque eu passei R$ 5.000 para ele passar pro policial que o colega dele tinha enganado ele. Eu não sei se vocês entenderam. Ele tinha um terreno, ele construiu a casa dele e ficou uma parte do terreno. E essa parte do terreno, ele emprestou a terra pro amigo dele. Olha lá a cabeça dele. Ele emprestou a terra pro colega dele, constrói aí um cantinho, quando tu for embora tu me passa o material. Ele foi muito generoso com o amigo dele, só que o amigo dele nunca foi amigo dele. E o que ele fez? Quando ele se mudou, ele vendeu para um outro amigo que o vizinho nem conhecia, vendeu e não deu nem satisfação. Ele não sabe nem onde ele vive até hoje. E graças a Deus que não tinha passado documento, né? E como o meu vizinho se separou com a esposa, então eles dividiram, né? Dividiram lá, desmembraram as terras. Quando ele me passou, ele já me passou tudo legalizado, tudo organizadinho. Gente, eu senti no meu coração de passar pelo menos R$ 2.000. É por isso que a casa saiu por 7.000. Porque 5.000 foi pro policial e 2.000 pro meu vizinho. E até hoje, pessoal, eu tenho orado muito para Deus abençoar muito a vida dele. E aí começou a peleja de reformar a casa. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei pro meu marido. Eu disse, olha, tá aqui o documento. Que documento? Eu disse, daquele que eu acho que tu vai morar lá e vender. Ele falou, caramba, tu comprou? Comprei. Aí ele foi olhar para ver se realmente estava no nosso nome. Tá aqui o documento. Pessoal, e nós começamos a comprar material. Meu marido participou em tudo, para carregar areia, carregar tudo. Ele foi o ajudante de pedreiro, fomos tudo. Como eu falei para vocês, gente, tem coisas que Deus quer que você tome iniciativa. Você, mulher, tome iniciativa para poder o teu marido reagir. Às vezes ele não sabe como reagir. Ele não foi treinado, não foi ensinado. Meu marido, ele não foi ensinado. Né, os pais dele, principalmente a mãe, protegia muito. Então, se ele não aprendeu, eu não fui criada sem pai, sem mãe, fui criada em casa de família, fui criada capinando quintal, fui criada plantando. Então, assim, eu me desenvolvi muito rápido e hoje eu agradeço a Deus, agradeço muito a Deus, pessoal, por não ter tido assim aquela proteção, porque eu acredito que eu não saberia viver. Então, assim, eu não tenho medo de enfrentar, de reiniciar, começar tudo de novo, eu não tenho medo. Só que quando a gente vai envelhecendo, vai ficando algumas limitações, né? Mas eu agradeço muito a Deus, porque eu sou uma pessoa muito determinada. E quando eu digo, olha, tá aqui, vamos prosseguir. Então, o pessoal começou a nossa luta para reformar. E reformamos, e com o tempo eu disse para ele que eu queria trabalhar, né, dentro de casa, porque tinha menina. Quando nós fizemos assim uma reforma, o pedreiro colocou as portas das tábuas que ele usou de azimbre, nas tábuas de azimbre ele usou para fazer a reforma. Ele botou porta, janela, eu já mostrei para vocês, e meu desejo muito grande era de colocar porta de vidro. E caiu pandemia, o pessoal fechou tudo fechou tudo. Eu parei de trabalhar, saí da casa de família que eu estava, saí, só meu esposo que ficou trabalhando. E eu só fazia os trabalhos de entrega de cosméticos, roupa, né? E tudo assim por moto. Eu pagava, a pessoa ia entregar. Meu filho também trabalhava numa empresa, ele era solteiro na época. E Deus foi cuidando da gente, como sempre cuidou, com muito carinho, com muito amor, sempre cuidou da gente. E quando a pandemia cessou, eu falei para ele, eu disse, eu vou voltar a trabalhar. Porque eu gostaria de fazer umas reformas aqui, como porta, eu queria colocar porta de vidro e eu não quero mexer no dinheiro de ninguém. Nesse período meu filho também casou. E, gente, eu só tenho a agradecer a Deus, só agradecer a Deus. Porque tudo foi no tempo, na hora de Deus, que se eu não tivesse tomado a iniciativa, pessoal, acho que até hoje nós estávamos em aluguel, porque o objetivo do meu esposo era voltar para Parintins, né? Mas tudo é no momento certo, como eu já falei, se Deus permitir voltarmos, voltaremos, se não, vamos permanecer.
tudo é na hora, no momento dele. Então, pessoal, eu encerro aqui, né? Era só para que vocês viessem entender como foi que eu adquiri aquela casa. Tá toda documentada, graças a Deus. Eu não pago água porque ali é poço, somente luz. Tudo isso Deus nos proporcionou, pessoal. Eu agradeço muito a Deus. Tudo isso eu pensava, eu digo, agora nós vamos só pagar água, luz e internet. Mas Deus é tão maravilhoso que diz, água tu não paga, só a luz. Então assim, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você, mulher, que tem o seu sonho. Qual é o teu sonho? Ter tua casa, ter o teu carro. Ah, eu quero casar. É um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma filha mulher. Deus me proporcionou. Tem pessoas que pagam milhões para ter um filho, não tem. Então é sonho. O meu sonho pode não ser o teu, mas é o teu sonho, então você tem que correr atrás. Se o teu sonho é ter teu carro, tua moto, seja lá o que for, ter saúde. Tem pessoas que não têm saúde, é um sonho ter saúde. Então luta, pessoal, luta. Diante de Deus, luta, porque Ele vai te proporcionar o que deseja o teu coração. Então eu quero aqui agradecer. Pessoal, deixa o teu like, compartilha, comenta, envia para mulheres que precisam vencer o nosso compartilhamento. Que Deus venha te abençoar grandemente. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.